Trata-se de um livro mais recente, que foi publicado em novembro de 2023, portanto em novembro do ano passado, e é um livro que tem uma certa ambição, que é fazer quase que a consolidação de muitas das partes da história do Partido Comunista que eu vinha escrevendo ao longo destes anos. Este objetivo centra-se no seguinte: tentar perceber, no fundo, o PCP de hoje, o PCP do século XXI, quais são as suas raízes e quais é que são, no fundo, as condições objetivas que o partido tem para eventualmente mudar, se o desafio for esse, adaptar-se à mudança. Portanto, o livro começa por fazer uma consolidação daquilo que são as raízes do Partido Comunista Português, que aliás tem logo aqui uma certa singularidade que tem a ver com a sua fundação. O PCP é, na Europa, o único partido comunista que não nasce dentro de uma cisão do Partido Socialista, porque cá o Partido Socialista era demasiado fraco e demasiado fragmentado para que tivesse força para que isso surgisse. Então, de onde é que nasce o PCP? Nasce no movimento sindical dentro do anarcossindicalismo. E esta é a sua singularidade que marca toda a sua história. O ter nascido dentro do anarcossindicalismo, dentro, e a expressão que eu vou usar, enfim, será entre aspas, dentro do ventre do movimento operário. Se o PCP, como secção dentro da Internacional Comunista, pretendia provocar uma revolução, ou seja, uma transformação profunda da sociedade, se para isso era preciso mobilizar o operariado, se o operário estava nos sindicatos, e se os sindicatos eram dominados, na altura, pelos anarcossindicalistas, portanto, era necessário que o PCP começasse a intervir a partir daí, e é aí que nasce. Portanto, o livro trata dessa cronologia, o nascimento dentro do anarcossindicalismo, o primeiro esforço de dar um corpo às ideias que vinham da Rússia através da Federação Maximalista Portuguesa, depois a própria fundação, de facto, do Partido Comunista Português, com todo este lastro, até aquilo que é o chamado processo de bolchevização, que acaba em 40 e 41 e que resulta na consolidação do PCP como, de facto, um partido marxista-leninista. Portanto, o livro começa por retratar a pré-história do PCP, o PCP antes de ser PCP, a entrada do marxismo em Portugal, depois descreve toda a formação do Partido Comunista Português, crises sucessivas, fluxos e refluxos, até depois à sua consolidação na reorganização de 1940-41. O que levanta uma outra questão contemporânea tem a ver com isto. O PCP é o único partido em Portugal que é centenário, é o único partido que atravessa todos os regimes políticos do século XX, inclusive os 48 anos de regime ditatorial, e todo este lastro histórico, toda esta identidade, está a marcar muito aquilo que são os desafios contemporâneos do Partido Comunista Português. O livro não tem a veleidade de dar conselhos ao partido, não tem a veleidade de dar conselhos aos dirigentes do Partido Comunista Português, mas tem uma ambição, se eu puder dizer assim, que é contribuir para o debate sobre quais podem ser, e apenas isso, colocar em perspectiva quais podem ser os desafios que se colocam ao Partido Comunista Português. Ou seja, um partido que é portador de uma ideologia marxista-leninista, portanto, uma teoria revolucionária, como é que um partido que tem uma interpretação do mundo se pode adaptar a fazer o seu combate político num mundo que está fragmentado pelas bolhas sociais, pelos silos ideológicos, pela própria fragmentação dos movimentos sociais em causas ou microcausas. Como é que quem tem uma narrativa do mundo como o PCP tem, que não só interpreta, como explica, como indica o futuro, pode, no fundo, adaptar-se a este mundo contemporâneo marcado pela coisificação. O livro que tenta isso é consolidar a história para depois colocar em debate, de forma aberta e genuína, como sempre, alguns dos desafios que se colocam ao Partido Comunista Português.